Neste momento, faremos um tutorial de como inserir funções no software Graph. Para isso, você deve vir com o mouse nesta opção do menu, que é Insere uma nova função, ou podemos também utilizar esta opção aqui, Função, Inserir função, ok? É a mesma opção aqui. Bem, clicando nesse botão, vai aparecer essa janela. Nessa janela você pode escolher o tipo de função a ser analisada, tipo padrão, paramétrica ou polar. Nesse momento vamos utilizar a função padrão, tá? Do tipo y igual a f de x. Aqui nós devemos colocar a lei matemática dessa função. Tá? Como efeito de exemplo, vamos escrever uma função do tipo linear. Tá? Por exemplo, 2 vezes x mais 2, por exemplo. Tá? A função linear, ou função afim, ela tem como gráfico, né, como curva característica, uma reta, tá? O que é de esperar que apareça aqui na nossa área de trabalho depois que a gente terminar essas configurações. Essa opção aqui, um pequeno detalhe é, para a multiplicação, deve-se utilizar o símbolo asterisco, ok? Então, para fazer a multiplicação, nós devemos utilizar o asterisco como padrão, tá bom? Aqui você tem a opção de fazer a variação que eles chamam de variação do argumento. A variação do argumento é qual é a variação que a gente tem para a variável independente, ou seja, para o eixo x, ok? Então, nós podemos escolher uma limitação, um intervalo, tá? De um valor a outro valor para x, e podemos até escolher um passo. Caso a gente faça isso, nós limitaremos a nossa função a uma visualização apenas para este intervalo. Para efeito de exemplo, nesse primeiro caso, vamos traçar essa função sem estas limitações, ok? Esse termo, que é os extremos, nós faremos a seleção futuramente para mostrar como que ele trava o fim, a limitação da função quando travamos aqui uma variação do argumento. Usaremos posteriormente essas duas opções. Aqui nós temos o texto da legenda, tá? Ao traçar o gráfico, ao traçar o gráfico, aparecerá na área de trabalho uma legenda, e essa legenda você pode inserir uma descrição para caracterizar o que significa esta função. Um detalhe é, caso a gente escreva uma descrição aqui, ele não mostrará esta lei matemática na legenda, ok? Ele mostrará apenas a descrição que você escreveu aqui. Então, para um primeiro momento, nós não iremos também adicionar nenhum texto da legenda para que a gente possa ver como vai ficar este gráfico ou esta função plotada aqui na nossa área de trabalho. Outra opção, outra configuração de funções é o estilo de linha adotado, tá? Que pode ser contínuo, tracejado, ponto, traço ponto, tá? Cor, largura e o tipo de traçado. Bem, nesse primeiro momento não é necessário nós realizarmos nenhuma configuração nessa parte. Vamos manter como está aqui o padrão. Vamos dar um OK. Veja, aqui ele fez exatamente o gráfico que a gente tem para a função linear, 2x mais 2. Tá? Veja que aqui na legenda apareceu exatamente a lei da função, ó, 2x mais 2, que é representado por esta curva quando colocado sobre o eixo y, ou f de x, e x. Ok? Veja que esse gráfico ele não tem limitações de extremos, ou seja, a gente não limitou ele pelo eixo x. Ele está traçando de menos infinito a mais infinito em x, e logicamente correspondente aos valores, nesse caso, de mais infinito a menos infinito também em y. Algumas opções que a gente tem para movimentar o gráfico a gente tem a opção dessa mãozinha. Essa mãozinha ela permite que você movimente o eixo, tá? Para baixo, para cima, para a esquerda ou para a direita. E também temos as opções de zoom, tá?
As opções de zoom, quando a gente clica em menos, ele na verdade vai aumentando a escala tanto em X quanto em Y ao mesmo tempo, ok? Ó, simultaneamente. E quando a gente aperta mais, ele vai reduzindo as escalas dos dois eixos, tá? Ou seja, gerando uma ampliação dos eixos. A gente tem também a opção de fazer um ajuste definido. Então, nós podemos escolher parte do gráfico. E temos uma outra opção de zoom, que é esta opção que é enquadrar todos os elementos, ou ajusta o zoom para exibir todos os elementos, tá? Esse zoom ele é útil em alguns momentos, por exemplo, quando sem querer nós movimentamos o gráfico e movimentamos os eixos, então perdemos a posição do gráfico. Então nós colocamos esse enquadrar todos os pontos e ele então coloca o gráfico, os gráficos novamente aqui para visualização. Bem, talvez no seu software ainda não tenha essa opção, mas para que você coloque ela aqui, você deve personalizar a barra de atalhos, ok? Para isso, clique com o botão direito do mouse, personalizar barra de ferramentas. Nós devemos vir aqui na opção Zoom e escolher esta opção aqui, ó, enquadrar todos, tá bom? E aí, como eu havia comentado, deixa eu tirar isso daqui, nós devemos então arrastar esse ícone até a barra de atalho, tá bom? E aí ela fica então, por padrão agora, já toda vez que você abre o software, você vai ter essa opção já colocada na barra de atalho, tá? Existem outras opções de zoom que futuramente podemos detalhar um pouco mais. Bem, feito isso, vamos agora entrar novamente para traçados de funções e vamos adicionar mais uma função. Um detalhe é que aqui na área de trabalho nós podemos traçar quantas funções nós quisermos, ok? Veja que quando nós traçamos uma função, ela aparece como opção aqui no menu à esquerda da área de trabalho, tá? Então, quando nós selecionamos este daqui, nós estamos basicamente selecionando as opções para esta função. Agora vamos inserir uma segunda função na área de trabalho. Ó. Por exemplo, a função 2x mais 5. Tá? Então, muito parecido, uma função linear também, muito parecida com a anterior. A única diferença é que a variável b aqui, né, ax mais b, ela tem o valor 5. Logicamente, o que faria isso deslocaria verticalmente o gráfico, tá bom? Agora, só que vamos usar uma limitação aqui na variação do argumento. Então, vamos supor que nós queremos traçar esse gráfico de x igual a 0 a x igual a 8, por exemplo, tá bom? Adotando os marcadores de extremos, né? Como bolinha aqui e bolinha aberta, por exemplo, do outro lado. Agora, como a gente vai traçar duas funções em uma mesma área de trabalho, é interessante a gente fazer algum tipo de diferenciação das curvas, seja pelo estilo de linha ou pela cor, tá bom? Nesse caso, como na maioria das vezes nós trabalhamos imprimindo os nossos trabalhos em preto e branco, a forma mais adequada e que gera melhor contraste nesse tipo de impressão é a utilização do estilo de linha, tá? Então, eu coloco por exemplo, contínuo e o próximo colocamos tracejado, por exemplo. Caso a gente venha fazer uma impressão colorida, a cor também é uma possibilidade para gerar um certo contraste entre as várias funções plotadas, ok? Vamos manter a mesma largura de linha. Dando um ok, olha lá, vamos perceber que agora, olha só, a gente tem uma nova função, que é essa daqui, que seria a segunda função traçada, os marcadores de extremos, um extremo está em 0x, o outro extremo está, deixa eu dar um pouco de zoom aqui, um outro extremo está em 8x, tá? E logicamente que ele limita também os valores para a função, né, para o eixo y. Uma outra dica importante é que você pode dar o zoom utilizando o scroll do mouse, tá? Então,
Ao movimentar o scroll, você pode também dar zoom, ok? Aqui você deve tomar um pouco de cuidado, porque quando você faz um movimento muito brusco com o scroll, você vai acabar perdendo a posição dos eixos, tá bom? Então, é muito comum trabalharmos da seguinte maneira. Deixamos a opção da mãozinha, né, de movimento selecionada, tá? Então, ela fica selecionada, o que permite que a gente tenha uma certa mobilidade aqui no gráfico, mobilidade dos eixos, e a gente faz o zoom através do scroll, tá bom? Aumentando, tirando ou colocando o zoom. Bem, é isto. Agora vamos aproveitar e dar mais um exemplo de uma outra possível função a ser implementada aqui no gráfico. Vamos dar um exemplo de uma função do tipo trigonométrica. Por exemplo, a função seno. Caso a gente entre com a função seno, devemos entrar com a função sin. Nesse caso, a função sin é porque a gente entra com a expressão uma vez que a gente está usando a palavra em inglês, tá? Então, sin representa para a gente a função seno, colocamos assim, seno de x, ok? Como a gente quer diferenciar, vamos diferenciar por cor nesse momento, vamos colocar ela como verde, a mesma largura de linha. Vamos dar um ok, e a gente vai perceber que agora temos traçado aqui embaixo, ajustar um pouquinho aqui, junto lá, ó, 3 funções. Ó. A primeira, aqui na legenda também tem ela mostrando as funções. Tá? A primeira função, que é essa contínua, sem limitação. A segunda função de linha tracejada, também com limitações entre os extremos, tá? 0,8. E uma terceira função, sem limitação nos extremos, que é a função seno de x. Só lembrando que o seno de x ele tem um máximo aqui, que é 1, ok? Esse máximo aqui dele é de 1 a menos 1, conforme colocamos ali na função, ok? Bem, esta é uma primeira aula para que a gente possa entender como que nós podemos implementar funções no software gráfico. A última coisa que eu gostaria de chamar a atenção é como que nós podemos futuramente colocar, então, depois de configuradas as funções, elas em algum outro software como Word, ou PowerPoint, ou Excel, ou outros. Bem, para isso, feito toda a configuração da função, nós devemos vir na opção Editar, Copiar imagem, ok? Depois podemos abrir, por exemplo, o Microsoft Word, e a gente vem simplesmente aqui em Editar e dá a opção Colar. Então, temos aqui no nosso Word disponível o gráfico que construímos no software. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Nos vemos na próxima aula.